Bem-vindos a mais uma sessão científica do NEISE-SED, a sessão de número 38. As sessões científicas do NEISE-SED é uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISE, vinculado à Universidade do Estado da Bahia e ao Departamento de Ciências da Vida, o DCV, aqui em Salvador. Nós trabalhamos, na verdade, buscamos informações sobre assédio de tipo hipermóvel e hoje teremos a apresentação do discente do curso de Medicina, Diogo do Souza Amaral Almeida, que é orientado pelo professor Everson da Silva Batista. O Diogo vai falar um pouco para a gente sobre a associação entre a síndrome da taquicardia ortostática postural, distúrbios do espectro da hipermobilidade e síndrome de ativação de mastócitos. Diogo, você pode iniciar. Boa noite a todos. Como dito anteriormente, vamos trabalhar este artigo. O artigo ele foi publicado em abril de 2025 na revista Frontiers in Neurology. O DOI está disponível na imagem. O artigo tem como primeiro autor Lilian Yao. Começando pela introdução do artigo, o artigo ele começa reconhecendo que as síndromes da intolerância ortostática, síndrome de hipermobilidade articular e a síndrome de ativação mastocitária, elas se sobrepõem nos pacientes com essas comorbidades. Isso significa que algum paciente com alguma dessas comorbidades apresenta maiores chances de apresentar qualquer uma das outras duas ou as outras duas em conjunto, o que seria chamado de tríade. Isso ocorre porque essas síndromes elas têm fatores em comum que podem levar a uma, acarretar a outra, ou terem particularidades que tornam elas compatíveis, comuns de aparecerem em conjunto. Apesar dessa associação ser bastante aceita, a prevalência dessas entidades clínicas elas variam de acordo com diferentes estudos. O principal complicador para avaliação da prevalência dessas condições é a discordância entre os critérios diagnósticos que avaliariam elas. Por exemplo, para a SAM, existem dois critérios diagnósticos principais, que são o consensus 1 e o consensus 2. O consensus 1 é o critério mais antigo, o primeiro que surgiu para a SAM, e ele necessita do valor de triptase, pelo menos 2 medições para que se faça o diagnóstico. Além disso, outros exames podem ser usados, mas os exames considerados nesse consenso, eles são um tanto quanto mais invasivos e difíceis de serem realizados. Enquanto o consenso 2 é um critério um pouco mais recente, mais baseado na vivência clínica, e ele é considerado mais flexível, usando, além dos critérios clínicos, outros marcadores de atividades além da triptase e exames um pouco menos invasivos. Mesmo assim, os dois consensos eles passam por algumas críticas devido a esses marcadores da ativação mastocitária serem fugazes e difíceis de serem medidos, o que normalmente leva à necessidade de várias medições para que se encontre um valor positivo, mesmo que o paciente realmente apresente a condição da SAM, então levando a um subdiagnóstico. Segundo o estudo, vão existir 2 abordagens para o diagnóstico por meio do consenso 2, que vai ser uma abordagem conservadora, mais focada nos exames laboratoriais, e uma abordagem mais flexível, que foca nos sintomas do paciente e na resposta ao tratamento, como fator diagnóstico. Já para a síndrome da hipermobilidade articular, também existe um desafio semelhante, principalmente pela falta de conhecimento sobre a fisiopatologia dela e a falta de biomarcadores confiáveis. Então, outro desafio vai ser também a evolução da hipermobilidade ao longo da vida e o caráter progressivo dos sintomas. Isso porque pacientes mais jovens já são mais naturalmente hipermóveis, o que dificulta o diagnóstico desses pacientes, como tendo, por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos, e o caráter progressivo dos sintomas, porque alguns pacientes eles podem atualmente não apresentar todas as características que levariam ao diagnóstico, mas passar a apresentar futuramente. Algumas entidades com critérios diagnósticos bem definidos para hipermobilidade são, como dito antes, a síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel e o transtorno da hipermobilidade, que são definidos pelo critério de 2017.
mas não existem críticas a esse critério, como viés subdiagnóstico entre pacientes mais jovens e também a rigorosidade desse critério, que também levaria a um subdiagnóstico da condição. Existem outras propostas para o diagnóstico de hipermobilidade, como a hipermobilidade articular generalizada, que seria ou generalizada pediátrica, que seria uma alternativa ao diagnóstico do transtorno do espectro da hipermobilidade, e existe uma atualização para esse critério prevista para 2023, que pode mudar o estado da arte atual. Diante disso, a gente vai começar os métodos de estudo. O estudo ele objetivou fazer o registro da prevalência de SAM e transtorno de hipermobilidade avaliados por diferentes critérios em um grupo de pacientes com intolerância ortostática, que foram classificados como tendo POTS, que é a síndrome postural ou da taquicardia postural ortostática. Para que esse estudo fosse realizado, foram realizadas a revisão do registro médico de pacientes. Esses pacientes tinham entre 8 e 25 anos e haviam sido diagnosticados com a intolerância ortostática, segundo Stuart e Sandrone. Esses pacientes, para serem incluídos no estudo, eles foram submetidos à avaliação por um dos autores do estudo, que ocorreu em 5 centros médicos diferentes entre 2017 e 2023. E foram incluídos aqueles que apresentavam, além do diagnóstico prévio, pelo menos um sinal sintoma adicional que apontasse para o sistema nervoso autônomo. E aqueles que já possuíam a documentação de uma avaliação também foram incluídos. Os critérios de inclusão, como apresentados anteriormente, são aqueles pacientes avaliados pelo médico do estudo, com histórico de 3 meses ou mais da intolerância ortostática e com um ou mais dos sintomas de síncope, palpitação, taquicardia, tontura, fadiga, intolerância ao exercício, falta de ar e ou desconforto torácico, como dito anteriormente, os sintomas que apontassem para causas autônomas. Em que causas cardiopulmonares que não fossem autônomas foram descartadas por meio de uma avaliação do autor do estudo. E, como dito antes, os que possuíam um histórico já documentado também foram incluídos no estudo. Nenhum dos pacientes foi excluído devido a alguma barreira cultural ou linguística, e os pacientes não receberam compensação financeira pela participação no estudo. Esses pacientes eles foram divididos em 4 grupos, de acordo com critérios para diagnóstico de permeabilidade, e 4 grupos para critérios diagnósticos para síndrome da ativação mastocitária. Os dados eles foram apresentados na forma de diagramas de Venn, que serão apresentados posteriormente, e para a SAM, a categorização também usou dados de exames laboratoriais e de resposta terapêutica que aparecem em tabelas que serão mostradas anteriormente, e também para esses pacientes foram preenchidos os scores. Os scores de liberação de mediadores de mastócitos e o score de exposição ambiental e sensibilidade, que são os MCMRS e o KISI. Os grupos em que os pacientes foram divididos para as condições foram um grupo de não evidência de patologia, um grupo de diagnóstico flexível, um do diagnóstico conservador e um de diagnóstico rigoroso. Aqui um fluxo do método que eu construí. Foram encontrados 369 pacientes com intolerância ortostática, dos quais 100 foram incluídos no estudo e classificados como tendo POTS pelo estudo. E esses foram divididos nesses 4 grupos. Os critérios para divisão nesses grupos foram apresentados em 2 tabelas, que eu traduzi para português e adaptei para colocar na apresentação. Os grupos para hipermobilidade, indo do mais rigoroso para o sem evidência de hipermobilidade, foram o rigoroso, que foi classificado como o paciente tendo SED, que atendia aos critérios de SED de 2017, um grupo conservador, que foi classificado pelo estudo com quase SED, que seria pacientes que não apresentam SED atualmente, mas que, dado o tempo, pelo fato dos pacientes serem pacientes jovens, de até 25 anos, com o passar do período de vida, poderiam apresentar a SED. Esses pacientes eles foram divididos, também o critério, segundo a maturidade biológica, para os pacientes que já haviam alcançado a maturidade biológica.
eles tinham que atender a 2 de 3 critérios que vão ser apresentados no próximo slide, e a pelo menos um critério da tabela 1 do estudo, que também vai ser apresentado no próximo slide. E para os que ainda não haviam alcançado a maturidade, esses pacientes deveriam atender a os critérios para a síndrome da hipermobilidade articular e uma condição adicional da tabela que será apresentada mais à frente. O diagnóstico flexível, que eles consideraram como transtorno do espectro da hipermobilidade modificado, seria os que atendessem ao critério de 2017 para transtorno da hipermobilidade, mais uma condição adicional, e o grupo 1 seria aqueles que não tinham evidência de hipermobilidade patológica. Todos os pacientes foram classificados como tendo transtorno do espectro da hipermobilidade, mas aqueles que estão nessa categoria foram aqueles que não entraram na categoria 2 e foram considerados como tendo um transtorno do espectro da hipermobilidade benigno e não patológico. Já os grupos para SAM foram o grupo rigoroso, que atendia ao critério do consenso 1, um grupo conservador, que atendia ao critério do consenso 2, com ênfase na confirmação laboratorial, um flexível, que atendia ao critério do consenso 2, sem necessidade do dado laboratorial positivo, mas usando critérios clínicos e resposta à terapia, e o grupo 1 sem evidência de SAM. Inclusive, o critério rigoroso, ele contou com modificação no requisito da triptase, porque nenhum dos pacientes alcançou o pré-requisito considerado no critério consenso 1. Então, os autores consideraram que todos os valores de triptase acima do normal seriam considerados como o critério rigoroso desse estudo. Aqui a tabela 1 do estudo, que eu adaptei para um formato de lista. Ele traça vários critérios que foram considerados, critérios maiores e menores, sendo que os menores não foram considerados para o diagnóstico nesse estudo. Eu acho que não vale a pena passar por todas as condições que foram listadas, porque isso deixaria a prestação muito longa, mas qualquer coisa eu volto para esse slide no momento das dúvidas. E os critérios dos 3 que foram comentados para os diagnósticos de transtorno do espectro da hipermobilidade modificado e quase SED foram hipermobilidade articular generalizada, histórico familiar positivo e dor e instabilidade articular. Agora, passando para os resultados do estudo, começando pela descrição dos participantes. 100 desses pacientes possuíam os critérios diagnósticos para POTS, como dito anteriormente, e a maioria da população encontrada foi do sexo feminino e caucasiana. 80% dos participantes foram do sexo caucasiano, ou foram do sexo feminino, perdão, e 86% foram da etnia caucasiana. O estudo também pegou valores de idade e de aumento da frequência cardíaca na posição ortostática. A média de idade foi 17 anos, e o aumento da frequência ortostática foi, em média, de 46 batimentos por minuto, mais ou menos a variação de 14. Já os diagramas de Venn realizados. Para o critério mais abrangente, o critério flexível, 87 pacientes foram classificados para SAM por esse critério, 34 pacientes foram classificados para o transtorno da hipermobilidade do transtorno do espectro da hipermobilidade, e todos os pacientes com transtorno do espectro da hipermobilidade também foram considerados como da tríade. Então, todos incluíam as 3 patologias. Já o critério conservador alcançou 41 pacientes que foram classificados com SAM por esse critério, 31 pacientes que foram classificados para a quase SED, descrita pelo estudo por esse critério, e 13 pacientes apresentavam a tríade. E para o critério mais rigoroso, apenas 2 pacientes foram classificados com SAM, e como dito anteriormente, que não alcançaram os dados de triptase descritos pelo consenso 1, mas apenas os dados de triptase que fossem acima do normal. 13 pacientes foram classificados para a SED pelo critério conservador, e apenas um paciente apresentava a tríade das 3 patologias. Além disso, como dito anteriormente, também foram realizados os estudos laboratoriais dos pacientes. A tabela 5 mostra os mediadores avaliados e a quantidade de pacientes que alcançou o critério anormal. É importante citar também que haviam 95 pacientes que estavam sujeitos a fazer esses exames,
mas apenas 69 pacientes puderam fazer esses exames por motivos descritos no artigo, como impossibilidade de realizar o exame, incapacidade de arcar pelo exame financeiramente e dificuldades gerais de realizar esses exames. Além disso, também foram feitos os critérios diagnósticos que estão presentes na tabela 6, como positividade de resposta à terapia, os scores citados anteriormente, e os sinais clínicos, sintomas para a SAM, que abordaram 87 pacientes que foram considerados na categoria mais flexível. Também foi realizada uma tabela de resposta à terapia, que também conta com os valores dos scores e dado do paciente. É possível perceber na tabela que os pacientes que foram classificados por grupos mais rigorosos apresentaram critérios maiores, critérios melhores de resposta ao tratamento, alcançando até 92% de resposta ao tratamento, mas que mesmo os grupos com menor critério diagnóstico incluído alcançaram boas taxas de tratamento, sendo que o grupo com critério diagnóstico mais flexível alcançou 75% de resposta ao tratamento. Agora, a discussão dos resultados do estudo. Assim como em outros estudos já realizados, houve uma alta proporção de pacientes sexo feminino e caucasiano. Essa proporção de pacientes de sexo e cisgenia, ela já é prevista por outros estudos. Esse estudo ele também vai destacar a dificuldade em determinar a prevalência das condições em relação umas às outras e que a forma como essas condições elas são definidas tem grande impacto na sua frequência. É possível ver que a variação da frequência dessas condições entre os critérios mais flexíveis e mais rigorosos é muito variável, o que leva justamente à necessidade de um melhor consenso sobre esses critérios. Além disso, o estudo ele vai, na discussão, explicar que a sobreposição entre as condições ela é atualmente explicada pelo estado da arte atual, pelo papel dos mastócitos nas três condições estudadas, tanto na SAM quanto na síndrome da hipermobilidade articular e nas intolerâncias ortostáticas, e que isso explica a sobreposição entre as condições. A gente também sugere, ou melhor, destaca a existência de teorias que atualmente colocam a SAM como possível fator de causa das demais outras duas condições estudadas no estudo, mas também ressalta que existem outras teorias também que apontam uma via contrária, que seria dessas outras duas patologias causando a SAM. Os grupos classificados para a SAM, com os critérios conservadores e flexíveis, não tinham diferença de idade e nem nos scores estudados, mas apresentaram diferenças na resposta à terapia. O estudo considera que as respostas dos critérios conservadores foram maiores, mas as respostas dos critérios flexíveis também não foram pequenas em consideração. E ele ressalta novamente que dos pacientes que poderiam ter feito os testes mediadores, apenas 69 puderam fazer esses testes, o que pode ter acarretado em uma perda de pacientes que poderiam estar em grupos com critérios mais rigorosos para a SAM. O estudo também ressaltou que o tratamento durou 1 mês e que podem haver pacientes que apresentariam melhora depois desse período de tratamento. Ele também considera que pacientes que apresentariam melhora por onde efeito placebo, com o decorrer do tempo, perceberiam que o tratamento é ineficaz. E nenhum paciente do estudo apresentou efeitos colaterais dos tratamentos realizados. Os tratamentos realizados, inclusive, eles foram os bloqueadores receptores de histamina 1 e 2 e agentes estabilizadores de mastócitos, como inibidores de leucotrieno. O estudo ele também vai apontar que pacientes que não apresentaram melhora também são os menos propícios a efeitos adversos. Com base nisso, ele defende a aplicação de critérios mais flexíveis na prática clínica, considerando que esses critérios têm uma aplicação melhor na clínica,
pois os critérios rigorosos são mais difíceis de acessar, mais caros e mais invasivos para grande parte dos pacientes. Inclusive, parte dos pacientes do estudo não puderam realizar esses critérios diagnósticos, esses exames diagnósticos. E que o tratamento é importante, suprimir a atividade aberrante de mastócitos nessas síndromes é importante, com o objetivo de interromper a progressão das três entidades, melhorar a condição imediata dos pacientes e permitir recuperação tecidual. Já limitações do estudo, os autores apontaram que a primeira limitação seria que os pacientes acompanhados foram apenas aqueles que correspondiam aos critérios para POTS. Eles fizeram isso porque, diante da proposta de variar os critérios de diagnóstico para as outras duas condições, eles queriam que pelo menos uma das três condições, que no caso foi a intolerância ortostática, apresentasse um critério bem definido, que no caso foi o critério para POTS. E que na falha do estudo em abordar outras condições, outras formas de intolerância ortostática, poderiam ser realizados outros estudos. Além disso, as categorias usadas para a classificação da síndrome de hipermobilidade articular, elas podem parecer arbitrárias, mas o estudo buscou considerar o caráter multissistêmico dessas condições, o que levou à criação da categoria quase SED. E que usar a resposta terapêutica como um dos critérios diagnósticos para a SAM pode dificultar o entendimento dos dados da resposta terapêutica, e um dos autores também participou do consenso 2, o que pode enviesar um pouco o estudo. Porém, eles também apontam que fizeram o máximo possível para limitar esse viés desse autor. E, por fim, a guisa de conclusão, e na conclusão do estudo, pode-se destacar que existe uma dificuldade em determinar a prevalência das condições em relação umas às outras, mas também no contexto geral. A forma como as condições são definidas tem grande impacto na sua frequência, mas também pode ter impacto na forma como ocorre a resposta terapêutica. E que os critérios mais flexíveis poderiam ser considerados para abordagem clínica, pois o tratamento desses pacientes é imensamente importante para a condição de vida, longevidade e saúde desses mesmos. Essa é a referência bibliográfica utilizada. E agora eu fico à disposição das perguntas. Esse é um artigo que realmente possui utiliza de vários critérios diagnósticos, aborda várias condições diferentes, então certamente pode ter ficado alguma dúvida. Obrigada, Diogo. A gente vai abrir, então, as perguntas, tá? Alguém tem alguma questão para Diogo? Esther? Boa noite, parabéns pela apresentação, Diogo, achei excelente. Minha dúvida, eu realmente fiquei meio perdida na parte dos critérios, dos conceitos, e eu fiquei curiosa para saber se você tinha achado algum outro artigo que também trouxesse isso. Tipo, eu nunca vi em nenhum artigo essa questão do quase SED. Teve algum outro que você achou que seja assim? Porque é a primeira vez para mim. Esse também foi o primeiro artigo em que eu vi essa definição de quase SED. Eles usam para tratar uma questão que é recorrente, né, que é pacientes que poderiam evoluir no futuro para uma SED completa. Foi a primeira vez que eu vi esse conceito, mas na introdução ele aborda o conceito e cita na referência bibliográfica outro artigo, que eu posso estar disponibilizando aqui depois. Eu não cheguei a olhar a fundo para a preparação do slide, mas posso mandar depois aqui. Acho que é importante, Diogo. Obrigada. Mais alguém? Igor? Primeiro, parabenizar Diogo pela apresentação, foi muito boa. Eu acho que você teve a oratória excelente, deu para a gente entender e acompanhar conforme sua apresentação ela aconteceu. Assim, só fazendo um comentário do que Esther perguntou do quase SED, a gente sabe que existem, né, alguns autores que se filiam à ideia de que SED e hipermobilidade articular são dois polos do transtorno de espectro da hipermobilidade, né, do espectro
de hipermobilidade. Então, assim, eu acho que quando o artigo ele fala, né, desse quase sede, talvez sejam essas pessoas que apresentam uma grande parte da sintomática, mas ainda assim não fecha critério diagnóstico para a sede. Então, muitas vezes, assim, alguns artigos que a gente publica e alguns artigos que já foram discutidos aqui era justamente isso, né? A gente tinha alguns termos diferentes que eram usados dentro dessa escala. E eu queria fazer uma pergunta, porque a gente percebeu que no artigo algumas pessoas, mesmo tendo a possibilidade de fazer o teste sobre os mastócitos, deixaram de fazer. Você sabe por que isso aconteceu? Se é operacional, se é dificuldade de acesso, ou o porquê disso? Pronto. Primeiro sobre o comentário, realmente, parece que o estudo ele realmente buscou isso. Inclusive, além da questão de estar entre o espectro, o estudo também tem um adicional que é de considerar pacientes mais jovens e, portanto, que ainda tem uma progressão da doença mais longa à frente, e por isso que ele quis usar a terminologia quase sede, que na tradução coloquei quase sede, mas em inglês também poderia ser considerado pré-sede ou em espera de sede. Já sobre a pergunta, o estudo ele descreveu alguns motivos para os pacientes não terem conseguido os exames. Também existe uma questão de que o estudo ele foi, em maior parte, retrospectivo, observando os históricos desses pacientes que estavam sendo acompanhados, mas os principais critérios, os principais motivos que ele colocou foram a indisponibilidade financeira e a indisponibilidade de realizar esses exames, que alguns são invasivos. Tá certo, Diogo. Muito obrigado pela resposta. A gente é que agradece, Igor. Diogo, você quer fazer alguma consideração sobre o artigo para finalizar? Recomendo que todos leiam o artigo. Algumas coisas podem ter passado despercebidas da minha leitura, então vou deixar a recomendação para que todos que puderem leiam o artigo depois, posteriormente, para tirar as próprias conclusões. Nós vamos finalizar, então, essa sessão científica, que é a sessão de número 38. Agradecer a Diogo pela excelente apresentação. Não foi um artigo muito fácil, né? Foram vários grupos, com vários critérios diferentes. Né? Você está de parabéns, Diogo, foi muito bem explicadinho. Eu queria mais uma vez informar que as sessões científicas elas são relacionadas ao grupo NEISE, né, que está lotado no DCV da Universidade do Estado da Bahia. Essas sessões elas também têm o apoio da Abraced. Então, se você gostou de nossas temáticas, nos sigam nas nossas redes, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube. Sigam também as nossas divulgações pelos nossos podcasts, na verdade. E eu acho que por hoje é só. Tá, meu muito obrigada.